Muito boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Muito boa tarde a todos os que estão nos acompanhando pela televisão, pelo rádio. Vamos dar início à nossa 30ª sessão ordinária, dia 23 de novembro de 2020. E, para tanto, eu solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Milton Sardim, que proceda à chamada dos vereadores presentes para a constatação de quórum. Senhor Alexandre Bussola, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edivaldo Francisco Minhano presente, Francisco Carlos de Góes, Zé Roberto Martins Segala presente, Luiz Carlos Bastazini, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, Manuel Afonso Lozila presente, Marco Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva, Ricardo Pelissaro Loquete, Richard Tenedini Merino presente, Sérgio Brum, Thelma Gobi presente, Yasmin Nascimento presente, senhor presidente. 10 vereadores encontram-se presentes, 11 agora com a chegada do vereador Natalino. Nós vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. O vereador Sérgio Brum está conosco também. Senhores vereadores, todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h14. Solicito à senhora segunda secretária, a vereadora Yasmin Nascimento, que proceda à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Provérbios 17:1. Melhor um bocado com tranquilidade do que a casa cheia de contendas. Muito obrigado, podemos nos sentar. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, o senhor primeiro secretário solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e isto está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores e senhoras vereadores, agora está em discussão a própria ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis à sua aprovação, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovada a ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura das matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, senhor secretário solicita a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Isso está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Na sequência, passaremos ao rol dos oradores. O primeiro vereador inscrito para usar a palavra é o nobre vereador Milton César de Souza Sardim, que dispensa o uso da mesma. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Natalino Davi da Silva, que pede a palavra e a terá por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação. Eu quero, senhor presidente, iniciar a minha fala desejando à população dessa cidade acolhedora, cidade que tanto tem me ajudado a chegar até aqui. Eu não poderia estar deixando de usar esta oportunidade de conclamar a você, bauruense, que no próximo domingo teremos a eleição do segundo turno. Realmente é o momento de opinar, buscar os caminhos para uma cidade que tanto precisa. Você que mora não somente na periferia, mas você que depende dos serviços públicos municipais, sabe o quanto que a sua posição, a sua contribuição irá ajudar. Eu não nasci nessa cidade, mas sou filho dessa cidade. Ocupando o 3º mandato consecutivo nessa Câmara, com muito orgulho, saio de cabeça erguida. E não por ter nascido nessa cidade, que não tenho medido esforços para contribuir e ajudar nas mais variadas áreas que tanto essa população precisa. Na área da infraestrutura, nós temos o desafio imenso, principalmente aqui no seio da cidade, quando vem as fortes chuvas. Vocês sabem muito bem quanto que a população, essa cidade sofre. Já tem ocorrido até de vidas ser ceifadas por não ter realmente tido um trabalho, um projeto arquitetônico do qual realmente ela precisaria ter. Na parte da saúde, é um caos. E pasme, e muitos que conhecem e sabem do problema, pouco tem realmente feito, porque deveria ter feito um pouco mais. Na parte de infraestrutura básica, como pavimentação, nós temos em nossa cidade, só para os senhores e senhoras terem uma noção, mais de 600 quadras de terra. Nós tivemos aqui na Câmara que aprovar um PAC pavimentação, que é um financiamento de recursos do governo federal, para asfaltar um pouco mais de 700 quadras. Isso que era obrigação desses donos de loteamentos, de áreas que são deles, mas através de leis, através de oportunismo e de não ter a sensibilidade do qual a cidade precisa, tem jogado isso para a prefeitura. E tem jogado isso não para a prefeitura, para você, que contribui, que paga seus impostos em dias, e esse dinheiro tem sido para essa área. E tem deixado de avançar em tantas outras áreas, a exemplo da área da saúde. Quantas unidades básicas nós faltamos com aquelas regiões que ainda não adquiriram? Quantas creches que algumas regiões deveria já ter suprido, ainda não suprido? Então, população, pense com carinho. O voto tem consequência. É responsabilidade de todos nós. Não deixa se vai descer, não deixa se levar por esse ou por aquele que
às vezes com certos interesses, que não sabemos quais. E depois da eleição, aí começa uma nova etapa, que é a responsabilidade. Aquilo que eu disse, e continuo repetindo. O que você diferencia um político do outro? A atitude. Porque todos os políticos são iguais. Todos. Não existe político diferente um do outro. Todos são iguais. Desde que toma atitude para demonstrar e fazer no tempo, na ocasião, aquilo que a cidade, aquilo que o Estado, o país precisa. Portanto, deixo aqui, senhores e senhoras vereadores, aqui a minha contribuição, se é dessa forma que eu posso dizer, porque nós temos um grande desafio pela frente. Vamos torcer que não seja, né, como bem diz a história bíblica, né, os 7 anos da vaca magra. Porque, na verdade, a prefeitura não tem recurso para investimento. A prefeitura vai ter que trabalhar de uma proeza com o que tem e com sabedoria, maestria. Porque, na verdade, o prefeito não governa a cidade sozinho. Mas depende da postura, depende do discernimento, né, da altivez dele de saber lidar, conversar, dialogar, buscar meios. Isso é o que nós, na minha parte, por exemplo, tenho percebido que algumas gestões não têm dado certo em cima de todas esses devaneios que a cidade tem sofrido. Então, por isso que pense bem, é uma responsabilidade minha, sua e de todos, mas daqueles que tanto precisam da prestação do serviço público de uma cidade como Bauru, como bem dita, né? Cidade sem limites, cidade coração de São Paulo, cidade maravilhosa, mas de fato, ela tem todos esses adjetivos. Mas é uma cidade que, para quem necessita do poder público, sabe. Para quem precisa de um atendimento na área da saúde, sabe. Para quem mora nessas regiões e das fortes chuvas, sabe o que é, de fato, poder contar com o poder público e, no momento mais crucial, realmente não a ter. Então, fica aqui, senhor presidente, nobres vereadores, a minha fala que todos nós tenhamos um bom senso de fazer com que a nossa cidade continue aí no caminho do desenvolvimento e da melhoria, até na minha condição de também estar presidente do Partido Verde aqui na cidade. Desejo uma boa campanha a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado, vereador Natalino. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Ricardo Pelissaro Loquete, que a dispensa. O próximo vereador é o vereador Richard Merino Tenedini, que também a dispensa. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Sérgio Brum, que também a dispensa. Próximo vereador é a vereadora doutora Thelma Gobi. Pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos ouvem e nos assistem, a imprensa aqui presente, os munícipes. A vida da cidade de Bauru continua. E nós vamos enfrentar os mesmos problemas, somente que num momento diferente. Não poderia deixar de usar a tribuna para dizer o seguinte: a população, ela não está, e nem deveria estar muito preocupada com o prefeito de plantão. Ela tem que estar preocupada com todos os atributos e todo o envolvimento
do prefeito de plantão e daquele que irá assumir o plantão. Então, hoje, subo aqui nessa tribuna para conversar de velhos problemas que passarão para a nova gestão. Velhos problemas não só dessa gestão, mas velhos problemas que comprometem a vida do bauruense há muito tempo. O que a senhora espera, o que a senhora veio fazer nessa tribuna? Vim pedir para que situações que impactam de forma significativa na vida do bauruense seja discutido nesses últimos dias para a eleição. E que não sejam discutidos de forma eleitoreira, que sejam discutidos de forma séria, com proposituras factíveis de serem realizadas. Tem que se apontar soluções possíveis para a questão da falta d'água. Tem que se apresentar soluções possíveis para uma obra inacabada, cujo dinheiro está lá e ninguém teve competência para terminar, que é a estação de tratamento de esgoto. Tem que se abordar de forma concreta e com atitudes possíveis a questão da Covid, que não vai acabar no mês de dezembro. Ela irá atravessar, ela participará do Feliz Ano Novo e estará presente. Tem que se olhar de forma conjunta a questão da Covid com a questão do emprego e renda. A cidade não pode padecer pelo vírus, mas também não pode padecer pela falta de emprego e rendas, pela falta da geração de empregos, pela falta de remuneração aos bauruenses. Então, hoje eu uso essa tribuna para pedir responsabilidade àqueles que aqui vão chegar, principalmente no Poder Executivo, que cabe a eles, a caneta é deles. O Legislativo pode apontar, pode cobrar, só que nem sempre é ouvido. Então, hoje, subo para falar para você, bauruense, e para vocês, candidatos, por favor, apresentem com responsabilidade, não deixem de comparecer onde tem que se comparecer, para que nós possamos realmente poder balizar as duas propostas. Se alguém não teve tempo para apresentar as propostas, agora tem. E é importante que sejam apresentadas, que sejam colocadas na balança para que o bauruense possa escolher com responsabilidade quem irá assumir a nossa cidade. E quero dizer o seguinte, que se constrói caminhos para se chegar a algum lugar, e não se destrói caminhos para se chegar a algum lugar, e é o que a gente espera, uma construção sólida de um caminho com propostas factíveis. A nova Câmara Municipal que irá se formar vai continuar com a responsabilidade desta, de abraçar os bons pontos e de fiscalizar e apontar os possíveis equívocos para que possam ser corrigidos. Então, aqui eu só subi hoje para dizer o seguinte: é importante que as pessoas analisem e é muito importante que as pessoas apresentem as suas propostas e que não deixem de apresentá-las. Isso é muito ruim para a parte democrática. E quero dizer agora, de uma forma bem pontual, está existindo um problema, está existindo uma dúvida
quanto a caminhões não credenciados do DAI retirando água do hidrante dos bombeiros. Liguei para o presidente do DAI ontem, apesar de ser domingo, e ele disse que isso é possível, que isso é juridicamente correto e que existe uma permissão nesse momento. Então, eu estou pedindo ao senhor presidente do DAI, e ele disse que o faria, ainda agora há pouco mandei um WhatsApp, que faça uma nota explicativa para a população de Bauru. E é assim que nós caminhamos com a transparência. Quando há dúvida, que se traga o esclarecimento. Existe uma dúvida muito grande com relação a essa situação. E que, por favor, olhem com carinho essa falta de água que está acontecendo na nossa cidade. E esse rodízio, eu não sei como dizer que eles não estão sendo justos, porque não dá tempo da água chegar em alguns locais. Quando você abre lá em cima, que você dá o tempo de fechar, mal chegou em alguns locais, a água não tem força para subir na caixa d'água. Então também peço uma reanálise técnica de como fazer esse rodízio para que as pessoas de Bauru possam ter água na sua torneira. E uma água que chegue e que não fique com o sonho de que irá chegar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora doutora Thelma. Próximo vereador a fazer uso da palavra, a nobre vereadora Yasmin Nascimento. Dispensa o uso da mesma. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Alexandro Bussola. Pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que se encontram aqui, nos assistem, nos acompanham, meu boa tarde. Meu agradecimento a Deus, mais uma vez, que me concede a oportunidade de estarmos aqui nessa tribuna. Em relação ao que a vereadora Thelma Gobi acaba de colocar, um processo domingo importante para a cidade de Bauru, é o momento agora de se posicionar. Eu acho que, acredito que esta semana é uma semana importante, você bauruense que nos acompanha, assistem vários debates, procuram analisar todo o programa de governo, não se paute em fake news, outro tipo de ações que tem acontecido. Infelizmente, é uma situação que o próprio Superior Eleitoral tem que tomar, o Tribunal Superior Eleitoral tem que tomar decisão mais rígida em relação a essas posturas, mas é o momento agora, é a cidade que nós amamos, a cidade que nós acreditamos, a cidade que nós queremos nossos filhos para um futuro melhor. Então, procure estudar o histórico realmente administrativo daqueles que têm realmente condição de conduzir o Executivo Municipal da cidade de Bauru, que tenha um intercâmbio de diálogo importante com essa casa vai ter um papel fundamental nesses próximos 4 anos aí. Bauru vive uma situação muito difícil em relação a sérios debates, muitos ficaram, graças à postura dessa Câmara, de vários vereadores que aqui está, a postura do presidente Segala, que teve uma postura brilhante, da própria vereadora Chiara, do próprio vereador Meira, de todos os vereadores aqui, que muitos temas como iluminação pública, concessão de lixo, uma série de coisas que são fruto que for deixado para o ano que vem, para que o novo governo faça uma discussão imediata, rápida, para resolver os problemas. Nada mais legítimo de que várias ações que vai impactar a próxima gestão, o próximo governo, seja discutido pela próxima Câmara Municipal. Não que essa não fez. Fez e fez muito bem. Eu tenho certeza disso, que os relatórios que serão apontados, mesmo no processo de pandemia, nunca houve uma Câmara Municipal que tanta audiência pública realizou e continua realizando, continua debatendo, e tenho certeza que a nova legislatura não será diferente. Então é importante agora, cidadão bauruense, não se paute por emocionalismo, mas sim realmente conhecendo. Vários debates acontecem essa semana, entrevistas vêm acontecendo, então é de suma importância para a cidade de Bauru. Faça a escolha, olhe um programa de governo que contenha realmente a verdade, para que nós possamos realizar um grande trabalho para a cidade que nós queremos e que nós realizamos para o futuro. Presidente, meu boa tarde, meu muito obrigado. Muito bem, e muito obrigado, vereador Alexandre Bussola. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Benedito Roberto Meira.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, que nos ouve pela Rádio Câmara, uma boa tarde a todos. Eu inicio minha fala, não preciso mais falar que o Gazeta é incompetente. A própria urna, o resultado já demonstrou isso. Agora, ele continua no governo. Para tanto, eu recebi aqui uma infinidade de fotos, de vídeos, da porcaria de serviço que ele fez na Praça do Relógio, da porcaria de serviço que ele fez no acesso da pousada com o Gasparini, o asfalto já está soltando, da porcaria de serviço que nós estamos lá na Vitória Régia, que até agora a empresa que deveria retomar as obras não retomou. Aliás, tem uma lei municipal que obriga o prefeito a mencionar quando que ele vai terminar a obra, o porquê que ela está atrasada. Não tem. Simplesmente ele literalmente tirou o remo da lagoa e o barco dele está à deriva. O recap da Rua Bernardino de Campos, eu recebi uma infinidade de fotos e vídeos também de que o serviço é de péssima qualidade. É o seguinte, não é porque perdeu a eleição que vai abandonar a cidade. Mesmo porque esse ano nós tivemos um calendário absolutamente diferente dos anos anteriores, que vai dificultar muito a transição de um governo para o outro. Nós vamos ter aí um pouco mais de um mês para poder fazer a transição do governo. E isso vai dificultar, mas isso não significa que o prefeito atual ele tenha que recuar e retirar sua equipe de trabalho, retirar o fôlego que tinha para poder concluir as obras. Isso é inconcebível e inaceitável. Então vai mais um recado para o senhor aí, prefeito Gazeta, que o senhor não pode, em hipótese alguma, abandonar a cidade. O senhor é prefeito até o dia 31 de dezembro nessa cidade. Não se esqueça disso. Portanto, o senhor responde por tudo da cidade até o dia 31 de dezembro. E por falar no senhor, prefeito, mais uma outra orientação. Nós tivemos agora recentemente a eleição na FUNPREV. Para quem não sabe, a FUNPREV, ela tem um conselho curador e tem um conselho fiscal. Esse conselho fiscal e esse conselho curador, metade desse conselho, eles são escolhidos por meio do voto. Então, são funcionários, são servidores municipais que se habilitam a fazer parte desse conselho. Os outros 3 integrantes, eles são escolhidos pelo prefeito municipal. E aí nós temos um conselho curador de 6 pessoas. 3 indicados pelo prefeito e 3 eleitos. Acontece que eu recebi uma denúncia, ela está aqui, em que o prefeito usou a máquina administrativa, servidores influentes, e visitou cada secretaria para pedir voto para determinado servidor. Sabe por que isso? Porque aqueles servidores em que eles pediram voto, para quem eles pediram voto, eleitos, formam um bloco grande porque eles vão somar com os outros 3 indicados pelo prefeito. Resumindo, a presidência da FUNPREV fica sempre na mão do mesmo grupo. Agora, por que será que tem tanto interesse na FUNPREV? O interesse na FUNPREV, primeiro deles, não é porque ele está preocupado com a aposentadoria do servidor. Não. O interesse maior da FUNPREV hoje é porque tem 600 milhões de reais que estão lá à disposição da FUNPREV para ser aplicado. 600 milhões de reais, isso aguça tanto a curiosidade de algumas pessoas, principalmente de instituições financeiras que ficam loucas para poder fazer a devida aplicação desse recurso. Então é muito temeroso, senhor prefeito, o senhor indicar os 3 e ainda fazer campanha para que outras pessoas do seu grupo também façam parte do Conselho Curador e escolham o presidente. E a própria legislação
deveria, e nós temos que mudar isso, para proibir a recondução dos mesmos servidores nos conselhos. Isso não pode acontecer. A rotatividade de pessoas é importante e é necessária para o bem da própria FUNPREV, que a FUNPREV é a garantia de todos os servidores municipais por força da sua aposentadoria. Se ela estiver bem estruturada, se ela estiver bem equipada, se ela estiver bem financeiramente, ela vai ter recursos para poder pagar o servidor que aposenta e fazer a concessão da sua aposentadoria. Por isso que a FUNPREV não pode ser algo que fique sendo jogado numa mão para o outro. Daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, vira outra Coab. Porque lá o que não falta é dinheiro, o que não falta lá é investimento. Então, nós temos que acabar com esse ciclo dos mesmos assumindo a FUNPREV. Essa pessoa que mandou a denúncia para mim já fez a mesma coisa em relação ao Ministério Público, e isso já foi protocolado no Ministério Público, porque as eleições que foram realizadas recentemente, elas estão viciadas. Por que viciadas? Porque o prefeito, ou dá a entender que o prefeito usou de servidores que trabalham na linha direta, próximo a ele, para fazer campanha dentro da própria prefeitura municipal. Nós temos que acabar com essas picuinhas e acabar com essa panelinha que existe na FUNPREV. A FUNPREV é algo muito sério e é uma garantia para o servidor por força da sua aposentadoria. Então, tem que ser tratado com seriedade. Os servidores que lá trabalham são técnicos e eles têm que ser independentes. Não pode estar atrelado à administração. São vinculados à administração, mas não atrelados nem alienados à administração. Sob pena de que aquilo ali, todo aquele recurso que hoje lá existe, ele venha a perecer. E isso não pode acontecer. Então, fica dado o recado de que é algo muito sério a ser cuidado. O outro assunto que eu venho falar mais uma vez aqui é em relação à água. Mais uma vez, mais uma semana, em que o que não faltou foi reclamação de pessoas, de munícipes, em relação à falta de água. E eu tenho respondido sempre da seguinte forma: nós temos um plano diretor de águas que foi comprado, que foi adquirido no governo Rodrigo Agostinho e que deveria ter dado início ao seu cumprimento no governo Gazeta, mas pouca importância deram para o plano diretor de águas. Então, para que comprar? O plano diretor de águas é que nem como se fosse um plano diretor participativo. É aquilo que eu planejo para o meu município no que diz respeito à captação de água. O Rio Batalha já está agonizando. E aí você pega Piratininga, nós temos aqui a divisa Bauru-Piratininga. Bauru não pode nada, Piratininga pode tudo. Piratininga pode fazer condomínio. Um dos condomínios de Piratininga, segundo levantei, vai fazer uma estação de tratamento de esgoto nas margens do Rio Batalha. Olha o risco que nós vamos correr. E acima de onde fazemos a captação de água. Ou seja, podemos comprometer toda a água que recebemos no nosso rio. Tudo por quê? Porque nós temos aqui uma APA municipal, uma área de proteção municipal, e temos uma APA de proteção ambiental estadual. Piratininga obedece à estadual e Bauru obedece à municipal e estadual, muito mais restritivo. Então, o que eu sugiro, o que eu faço é o seguinte: que o novo prefeito, seja ele quem for, deve cumprir rigorosamente o plano diretor de águas, para evitar esses dissabores que hoje 140 mil pessoas deixam de ter água nas suas casas porque dependem e são reféns do Rio Batalha. Tem alguns com alguma campanha: vou furar poço. Espera aí, vai furar poço de acordo com aquilo que está no plano diretor de águas. Reservação tem que fazer de acordo com aquilo que está no plano diretor de águas. Para não ter aquela aberração que tem lá na Vila Falcão,
que faz um reservatório de 4 milhões de reais, sendo que eu podia fazer ele de concreto por 1,5 milhão. Ah, fez o reservatório, mas fez o mais caro. Por que o mais caro? Só Deus sabe. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Meira. Próximo vereador a fazer o uso da palavra é a nobre vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham, muito boa tarde. Presidente, eu gostaria, de maneira muito direta, falar a respeito das responsabilidades de um prefeito numa cidade do porte de Bauru. Eu tenho ouvido algumas situações, né, que me chamam um pouco a atenção. Vossa Excelência está aqui nessa casa há quantos anos, presidente? Estamos aqui há 4, 8... 12 anos. 12 anos. 12 anos. Vários colegas aqui estão há 12 anos. Eu estou há 8 anos. E vou dizer uma coisa a Vossa Excelência. Quanto mais eu tenho profundidade dos problemas da cidade, mais eu acho que sei pouco. Essa é a sensação que eu tenho. E não é à toa que nós não nos dispusemos a disputar a prefeitura da cidade. Não é porque nós não amamos a cidade, ou porque nós não estamos à disposição, porque estamos. É porque essa cidade exige do prefeito não só profundo conhecimento, mas disposição, grupo. Exige habilidade política. E aí, presidente, é que eu fico preocupada. Tenho ouvido falar sobre temas extremamente complexos, de maneira superficial, e muitos bauruenses achando que é isso mesmo. E aí me assusta, porque nós estamos aqui fazendo discussões, e a gente imagina que essas discussões cheguem nas pessoas, que a gente esteja contribuindo com o processo de discussão. E me parece que as discussões não estão chegando da maneira como deveriam chegar. Parece que as pessoas ainda não estão acompanhando do jeito que deveriam acompanhar. E nós precisamos dizer a essas pessoas que não acompanham, neste momento, com toda a franqueza, de que esta é uma cidade que tem problemas. Problemas que são nossos. Não são dos outros, são nossos, de todos nós. E somos todos nós que temos a responsabilidade de resolvê-los. Não é só quem está aqui, ou quem está na prefeitura, os secretários municipais, todos nós, porque a responsabilidade do voto é nossa. Se nós temos um prefeito que não tem aprovação hoje, foi porque nós erramos quando escolhemos ele. Nós erramos. Alguém aqui tem dúvida de que fomos nós que escolhemos? Fomos nós que escolhemos, erramos. Fizemos uma experiência. Colocamos na prefeitura uma pessoa que acreditávamos que estava preparada, quando, na verdade, nós verificamos que não estava. É mal intencionado, prefeito? Não. Não. Nunca dissemos da pessoa do prefeito aqui. Eu nunca falei da pessoa do prefeito, que é mal intencionado, ou que é corrupto, ou qualquer coisa pessoal dele. Acho uma boa pessoa. Só não conseguiu resolver os problemas, pelo menos os principais problemas da cidade, os mais urgentes. Que é isso que a gente espera que o próximo prefeito faça.
E para fazer isso, não adianta chegar lá sem saber o básico. Não é resolver o básico. Resolver o básico exige que se saiba o básico. Quem nunca fez não pode mandar fazer porque não sabe. Quem é de gestão sabe disso. A gente começa de baixo, vai aprendendo até chegar num local de decisão. Todos nós aqui, que estamos aqui na Câmara, nós estamos assim, discutindo, propondo soluções, encaminhando, mas estamos aprendendo. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente aprende com profundidade os problemas da cidade, como resolvê-los, e é aqui que a gente aprende a fazer política. Embora as pessoas achem que política é um nome feio, as coisas só se resolvem com política. Política é relacionamento, política é grupo. E me preocupa quando as pessoas não levam isso em consideração. É importante que se leve isso em consideração. Muito importante. Outra coisa que eu gostaria de dizer, falando de problemas cruciais da cidade. Qual é hoje o maior problema que nós temos na cidade? Que não é exclusivo da nossa cidade, mas a nossa cidade é um problema extremamente sério. Emprego. Emprego. Qualquer pessoa que se habilite a disputar a eleição de uma cidade como Bauru, tem que entender qual é a vocação da cidade. E tem que entender para onde é que essa cidade tem condição de crescer, se desenvolver e prosperar. Então me preocupa muito, nós olharmos para os nossos distritos industriais e não termos infraestrutura lá. Infraestrutura é asfalto, iluminação, internet, segurança, acesso adequado, energia elétrica, que não fique oscilando, que não traga problema para as máquinas das indústrias. É isso. Me preocupa quando alguém fala que vai atrair empresa reduzindo impostos. Que impostos, presidente? É renúncia de receita, porque o imposto que se cobra em Bauru já é o menor possível. Não tem como cobrar menos. Então me preocupa. Se a pessoa não sabe qual é a relação com a receita do município, então, pelo amor de Deus, isso daí é algo que nos assusta. Me preocupa alguém desprezar um próximo distrito industrial, que pode não ser o terreno das mil maravilhas, pode não ser o terreno que vai abrigar uma grande multinacional, uma indústria automobilística, né? Requer um terreno plano, né? Nós sabemos como que é o terreno do Distrito 5 que deve ser empregado ali. Nós sabemos que precisa de infraestrutura ser colocada ali. E nós sabemos que nós precisamos atrair empresa. E nós sabemos que tem muita empresa em Bauru que quer crescer e não sabe para onde vai. E está travada e olhando para a cidade do lado. Só que me preocupa quem não conhece. Me preocupa muito. Esse é o maior problema da nossa cidade. E é um problema que traz impactos em todas as outras áreas. Todas as outras áreas. E nós temos uma que pede socorro, que é a assistência social, presidente. O que nós vivemos aqui na época da pandemia foi algo cruel. E a assistência social, ela só é lembrada nesses momentos, infelizmente, né? Então, o próximo prefeito tem que estar muito atento ao que vai enfrentar. E saber que a assistência social
é complexa. Está implementada? Médio, não está regulamentada. Tem muita gente passando necessidade. Então, presidente, é mais um desabafo aqui. Porque eu tenho ouvido coisas que me preocupam muito. E lembrar as pessoas é nossa responsabilidade também, presidente. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo aqui. E a gente sabe do tamanho do problema da cidade. Então, é nossa responsabilidade, sim, alertar as pessoas que votem de forma consciente. Não é pela emoção, é pela razão. Prestem muita atenção. O próximo prefeito é nossa escolha. Muito obrigada. Muito bem, vereadora Chiara. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Edivaldo Francisco Miano, que é a dispensa. Próximo vereador Francisco Carlos de Góes, que também é a dispensa. E o próximo vereador sou eu. Peço a palavra e peço ao vereador Milton Sardim que assuma a presidência. É o único que eu tenho. Pede a palavra o vereador José Roberto Martins Segala e terá por 10 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem, vou pedir licença para não me dirigir a vossas excelências. Vou fazer como já fiz uma vez, aqui nessa mesma tribuna, tempos atrás, e vou dirigir uma carta aberta ao prefeito municipal Clodoaldo Armando Gazeta. Senhor prefeito, o senhor sabe muito bem que meu partido e eu, pessoalmente, apoiamos o senhor quando da sua eleição. Trabalhamos para que o senhor fosse eleito, porque naquele momento acreditávamos que tudo aquilo que o senhor disse que iria fazer pela cidade de Bauru e que o senhor havia se preparado para justamente ter condições de fazer o que a cidade precisava que fosse feito, nós acreditamos que isto fosse acontecer. E por conta desta crença, demos o apoio. E por conta desse apoio, Vossa Excelência foi eleito. O nosso encanto durou pouquíssimo tempo. Em pouquíssimos meses, não mais do que 2, quem sabe 3, nós percebemos que aquilo que nós estávamos esperando que fosse acontecer, não iria acontecer. E Vossa Excelência deve se lembrar, até porque fiz uma carta aberta aqui, está lembrado, está aí gravada. Quando eu disse, e disse para Vossa Excelência, eu não falo por trás, não falo na tribuna apenas, eu falei olhando no olho e dizendo que eu acreditava que o que estava impedindo o senhor de fazer o que precisava ser feito era a péssima, horrorosa equipe de trabalho que o senhor tinha chamado para ficar ao seu lado. E eu acreditava, e continuo acreditando, que não fosse a sua escolha, fosse o resultado dos compromissos que o senhor assumiu para chegar até o poder. Não com o DEM, não com democratas, porque nós não cobramos absolutamente nada.
não reivindicamos absolutamente nada e abrimos mão de todos os convites que nos foram feitos. Mas talvez os outros compromissos amarraram o senhor e levaram o senhor, infelizmente, a fazer um péssimo governo. O senhor deve se recordar do dia da sua posse. O senhor estava sentado aqui e quem fez o discurso fui eu. E eu falei que no dia do encerramento do seu mandato, o senhor teria que olhar no rosto dos seus familiares com orgulho. O senhor se recorda disso. Está aí também gravado. Olhar com orgulho do trabalho bem feito, do trabalho bem realizado, dos compromissos cumpridos, das promessas feitas e cumpridas. Eu não preciso dizer o que aconteceu. As urnas disseram. As urnas disseram que, infelizmente, nada disso aconteceu. Então, eu estou fazendo aqui um repto a Vossa Excelência. Nessa carta aberta, o senhor tem ainda pouco mais de um mês pela frente. Se eu estou certo, mostre isso. Dispense esses poitas. Sabe o que é poita? Poita é aquela pedra que a gente joga no rio para segurar o barco e não deixar o barco sair na correnteza. Isso é peso morto. Está cheio de gente do seu lado que não contribuiu para nada e afundou o seu governo. Se eu estou certo e o senhor foi obrigado a engolir essas pessoas, é o momento. É o momento, livre-se deles. O senhor tem pouco mais de um mês para fazer o que o senhor quer fazer. Para dar uma cara a esse governo na saída, que seja uma cara mais feliz. O senhor vai sair. Tente sair por cima. O senhor sabe, por exemplo, sabe muito bem, isso acontece todo ano, todo santo ano, não tem novidade. Assim como nós tínhamos o problema da crise hídrica, que a gente já sabia que ia ocorrer, por conta da estiagem, que acontece também todo ano, o clima hoje é conhecido, é dominado, a gente sabe com antecedência. Alguém aqui vai ficar surpreso se na primeira, segunda semana de janeiro nós tivemos uma super enchente em Bauru? Fala para mim se alguém vai ficar surpreso. Fala para mim, fala, nossa, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. É isso que normalmente acontece. Pega o começo de um novo governo já com um problema enorme. Tenta evitar isso. Tem 30 e poucos dias agora para preparar a cidade para essas chuvas, para limpar os bueiros, para desassorear o rio Bauru, para tirar aquele matagal que está lá dentro do rio. O rio está limpo hoje, mas ainda continua com muito mato nas suas beiradas. Quando a água chega lá, encontra resistência. E encontrando resistência, não flui, inunda. O senhor sabe disso. Põe gente competente agora. Chama profissionais que o senhor talvez quisesse ter chamado, mas não chamou por conta dos seus compromissos políticos. O senhor não tem mais compromisso político agora. Encerrou. Não tem que se preocupar em agradar esse ou agradar aquele. O senhor não precisa mais disso. Põe a sua marca. Põe a marca Gazeta
na prefeitura agora. Marque a sua presença de saída, como quem diz assim: esse era eu se pudesse ter feito o que eu gostaria de fazer. Porque eu não acredito que o senhor mentiu para nós. Eu não acredito que o senhor nos enganou quando falou que estava preparado e em condições de fazer um bom governo. Eu acredito que o senhor não foi ajudado nisso. O senhor foi atrapalhado nisso. Criaram ao senhor todos os empecilhos que levaram a esta situação lamentável de um índice de rejeição assustador, quando tinha toda a máquina administrativa nas mãos. Então, senhor prefeito, mostre para o futuro prefeito que ele não deve também repetir o mesmo erro, que ele tem que ser capaz de fazer uma equipe competente, de ter gente qualificada e de ser capaz, isso é mais importante do que tudo, de dirigir essa equipe. Não existe equipe sem comandante. E o comandante precisa ter capacidade e conhecimento para dominar a equipe e fazer com que ela vá aonde ele a conduzir. Eu já dei exemplo aqui. Põe uma parelha de animais puxando uma carroça e não põe os dois varões do lado para ver o que acontece com quem estiver na boleia. Vai ser estraçalhado. Os animais têm que ir para onde o condutor mandar. Todos para cá, para lá, todos obedecendo o condutor. Mostre que é preciso ter um condutor competente no comando dessa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Segala. Próximo vereador inscrito, o vereador Luiz Carlos Bastazini, que abre mão da palavra. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, também abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, Manuel Afonso Lozila. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Marco Antônio de Souza. Desde já, então, não ia falar. Também abre mão da palavra. Portanto, está encerrado o rol de oradores. Questão de ordem, senhor presidente. Referida, senhor secretário. Solicita a dispensa do intervalo regimental. Senhores vereadores, o senhor secretário propõe a dispensa do intervalo regimental, isso está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada a dispensa do intervalo regimental. Senhores vereadores, nós vamos agora para a nossa pauta. Os senhores, como sempre, receberam a pauta com antecedência, têm conhecimento dos processos que estarão em discussão e votação, e tem a pauta na frente de vossas excelências aí agora. Então eu consulto vossas excelências se desejam destacar algum processo para que ele seja debatido e votado em separado. Se vossas excelências não tiverem nenhum processo a ser destacado, nós vamos fazer a discussão e a votação em bloco. Ok? Então, eu consulto mais uma vez. Há algum processo que vossas excelências desejem que seja destacado? Muito bem. Não havendo, então está decidido que os processos serão discutidos e votados em bloco. Os processos que serão discutidos e votados são os seguintes. Em segunda discussão, processo 203/20,
Projeto de Lei 87/20 autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos mediante aditivo aos termos de colaboração às organizações da sociedade civil, do setor privado, que especifica, visando o atendimento à educação infantil. É de autoria do prefeito municipal. Processo 55/20, projeto de lei que dispõe sobre o procedimento de combate a vetores epidemiológicos localizados em imóveis não utilizados, não habitados, abandonados, ou que, embora contenham edificação iniciada, estejam elas demolidas, semidemolidas ou paralisadas. É de autoria do vereador Manuel Afonso Lozila. Em discussão única, teremos os seguintes processos. Processo 207/20, projeto de decreto legislativo que concede a medalha do mérito Custos Vigilat à empresa Ecovita, construtora. É de autoria do vereador Marcos Antônio de Souza. Processo 208/20, projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Rua Benedito Godoy a uma via pública da cidade. É de autoria do vereador Manuel Afonso Lozila. Projetos 209/20, projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Rua Mário Mitsuo Kanashiro a uma via pública da cidade, também de autoria do vereador Manuel Afonso Lozila. E processo 210/20, projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Rua Maria Cristina Franzé Silva a uma via pública da cidade. É de autoria do vereador Manuel Afonso Lozila. Eu aproveito o momento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para informar que temos aí um grupo de minutas a serem sorteadas ao final da nossa sessão. Portanto, solicito aos senhores vereadores que permaneçam após o encerramento da nossa sessão, porque sortearemos as minutas que recebemos da Prefeitura para denominação de nome de rua. E ainda, na pauta de hoje, temos a moção 56/20, de aplauso aos proprietários do supermercado Bonança, Clenilton Leite e Alexandre Ribeiro Leite, por realizarem um trabalho honesto e solidário, prestando um excelente serviço à nossa comunidade. É de autoria do vereador Natalino Davi da Silva. Todos esses processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os processos que acabei de ler a vossas excelências. Senhores vereadores, agora nós vamos passar para as explicações pessoais. E nós temos apenas um orador inscrito para explicação pessoal, que é o vereador Manuel Lozila. Pelo jeito, o vereador Lozila dispensa o uso da palavra em explicação pessoal, portanto, está encerrada também a explicação pessoal. Avisos, não temos nenhum para esta semana e, portanto, para encerrarmos a sessão de hoje, vamos apenas fazer um minuto de silêncio, como sempre fazemos, para nos recordarmos de pessoas recém-falecidas e que merecem a nossa homenagem. A pedido do vereador Coronel Meira, vamos nos lembrar da senhora Maria Lourdes Pedrosa Galiza. Todos em pé, por gentileza, para o minuto de silêncio.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, a colaboração de todas e dou por encerrada a 30ª sessão ordinária às 14h18.